aqui em nosso estúdio. Alô, Batalha. Maravilha, já está aqui com a gente. Baixe o nosso aplicativo Mirante FM para você conferir detalhes, né, dessa nossa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Espero que essa seja a primeira visita de muitas, né, de assuntos tão interessantes quanto esse, que é o empreendedorismo. Acho que é uma pauta que a gente realmente precisa falar bastante, porque tem muita gente boa, né, no mercado de trabalho, mas tem muita gente ainda despreparada, né? Isso. Então vamos começar aqui, né, Nilo Gomes, a falar da importância do empreendedorismo para a questão econômica mesmo do nosso estado, né? Em primeiro lugar, agradecer o Nilo, a você, Lu, que já fizemos parcerias comerciais, né? Aqui temos também 2 empreendedores, que eu sei que eles são empreendedores e sentem também o outro lado na pele. Na verdade, a realidade do empreendedor no Brasil é 90% das empresas no Brasil são formadas por micro e pequenos empreendedores. E você empreende de 2 situações, ou por oportunidade ou por necessidade. Então você, por exemplo, se pegar um quadro de quase da pandemia, que foi há 5 anos atrás, 4 anos e meio, muita gente, Nilo, começaram a empreender por necessidade. Perdeu o emprego, né? E aí teve que começar a fazer alguma coisa para, mesmo de casa, mesmo de uma forma tímida, buscar sua sobrevivência. E a mesma coisa aconteceu com as empresas existentes, né? Quem sobreviveu na época da pandemia, por exemplo, teve que ter alguma inovação, se renovar, fazer entrega, fazer delivery, rapidamente desenvolver seu aplicativo, vender pelo Instagram, alguma coisa teve que fazer. Então a gente tem essa característica do empreendedor de oportunidades, empreendedor por necessidade, né? Então, o brasileiro, ele faz parte de uma população mundialmente extremamente empreendedora, que passa por muitas adversidades, mas que tem muita coragem para empreender nesse nosso país tão desafiador. O brasileiro, ele é criativo, né? Demais. É criativo. Agora, assim, inevitavelmente, quando a gente fala em empreender, a gente se depara com um assunto chamado burocracia. Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que a ACM tem ajudado as pessoas a entender e resolver questões burocráticas ligadas ao ato de empreender. Bom, primeiro agradecer também aqui, nós estamos representando a Associação Comercial do Maranhão, né, que é a ACM, e uma das nossas pesquisas que a gente fez logo no início da gestão do atual presidente, do Antônio Gaspar, que iniciou esse ano, foi saber quais são as principais dificuldades desses empreendedores. E o que foi colocado lá foi isso que você está falando, a burocracia. E quando se fala de burocracia, entende-se burocracia por dificuldade em acessar o crédito, dificuldade nos órgãos públicos, né? Dificuldade para viabilizar a sua empresa. Então, tudo isso faz parte dessa conjuntura da burocracia. E qual é o nosso papel quanto empreendedor e quanto associação? É buscar, dialogar com as partes, com o município, com o estado, com a federação, para ajudar o empreendedor a desburocratizar, né? Por exemplo, eu tive há pouco, não vou citar, num órgão que foi diagnosticado que é um dos principais gargalos dos empresários. E a gente, Nilo e Elo, a gente não quer brigar, a gente quer dialogar e buscar juntos soluções para o empresariado, para o empreendedor ter uma ambiência de negócios melhor. A gente busca, quanto associação, essa melhor ambiência de negócio que passa muito pela desburocratização. Então, um dos nossos pilares da pasta da micro e pequena empresa é bater nisso, nessa desburocratização, nos órgãos competentes que tem não a missão de atrapalhar, e sim ajudar a formar empregos também. Rafael, a gente sabe que é muito importante essa colaboração também com o município, com o estado. Isso. E com o governo federal. Claro. De que forma esses órgãos públicos estão contribuindo para que a associação comercial do nosso estado do Maranhão, ela possa levar uma mão de ajuda para quem está querendo empreender aqui no Maranhão? Pronto, primeiro eu vou citar o contrário, né? Uma forma que às vezes atrapalha, né? Vamos dar um exemplo bem claro do nosso bairro bem próximo, que é o São Francisco. Há muitos anos atrás foi feita uma intervenção do município na mudança do trânsito. E eu sei que eu tenho um comércio no São Francisco, essa mudança do trânsito causou mais de 50% do comércio do São Francisco. Então você vê, o São Francisco, que realmente tem uma centralização muito importante entre a cidade nova e a cidade velha, né? Um lugar muito estratégico, que o comércio teve uma derrocada. Você causou um dano colateral negativo, né? Dano colateral, olha só, você causa um dano colateral,
o Estado e o município deixam de arrecadar impostos, as empresas deixam de gerar emprego, é toda uma cadeia produtiva. Então, às vezes, a melhor forma, antes de tomar qualquer decisão, é conversar com o empresário. Se naquele momento tivesse diálogo, tivesse conversa, tivesse um meio termo, entendimento, né, isso não teria acontecido, né? Às vezes, um não quer anular o outro. Pelo contrário, se a pessoa que está no município, no estado, na federação, pensar, a gente pode ajudar e colaborar, né? A gente pode, então, uma das formas dessa, é dialogando, é contribuindo, é falando, né? Outra forma que o Estado pode contribuir, por exemplo, hoje temos um programa muito interessante que a gente vai destacar, independente da esfera do governo estadual, que é o programa do estágio, dos estagiários, né? Interessantíssimo para as empresas. Quem não sabe, o governo do estado hoje, atualmente, tem mais de 25 mil jovens empreendedores inscritos no seu banco de dados. E você, micro e pequeno empreendedor, pode se inscrever também para receber esse estagiário, e o governo paga uma bolsa de R$600. Olha que interessante, isso ajuda muito. A empresa capacita, forma essa pessoa, né? O Estado nos ajuda também. Então, é uma forma de ajudar, né? É uma forma de uma ação prática, está ajudando aí essa questão do empresário, do empreendedor. Uma coisa muito importante neste momento em que as pessoas estão pensando em empreender é que eles necessitam de ajuda. Quais são os primeiros passos para quem está pensando em abrir um novo negócio? Quem são aqueles órgãos? Quem recorrer para começar bem essa trajetória? Ótimo. Olha só, eu vou dizer o seguinte, que primeiro você tem que conhecer muito o mercado que você quer se inserir, né? Você pode começar fazendo pequenos testes no seu bairro, de um serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa é muito hábil fazendo feijoada, vende feijoada, quer montar aí na sua casa, um delivery, um restaurante, mas primeiro você pode começar com um teste pequeno na sua rua. Ver se agrada, ver se roda bem o produto, ver se é uma necessidade daquele público, né? Você sempre pode procurar o Sebrae. O Sebrae, eu estava até conversando com vocês aqui, mas antes, que tem cursos gratuitos para você conhecer. Você pode estudar, você tem que fazer muito teste de campo. O que é teste de campo? É ir no local, você quer colocar uma loja numa galeria ou num shopping, vai no local, vai em diferentes horários, né? Faz toda essa experiência, coloca as coisas na ponta do lápis. E o que está acontecendo também hoje, Nilo e Elô? Muita gente quer migrar o seu negócio digital para uma loja física, por exemplo. Veja se isso realmente vale a pena. E nunca esqueça, não é o que vai massagear o seu ego, é o que dá resultado. Então, um dos meus erros, assim, às vezes que a gente comete quanto empreendedor, né? Eu já estou nesse mercado há mais de 20 anos, é que às vezes a gente tem uma certa vaidade, né? E quando se tem vaidade, a gente foge dos números, de uma realidade, e isso não deve acontecer. Você falou de um assunto também muito importante, a questão da mão de obra. Isso. Como que você poderia colocar esse elemento nesta equação de empreender? A mão de obra sempre foi, cada vez mais está sendo desafiador com essas diversas gerações que nós temos, com a advento da tecnologia, com muita gente que hoje pensa mais jovem, que tem muitos jovens empreendedores, jovens que trabalham com muita competência, mas tem muita gente que acha que as coisas vêm fácil, que são fáceis, né? Então, assim, tem que ter muito essa questão do entendimento de diferentes públicos. E as empresas têm que entender que, muita gente pergunta aqui nos grupos que eu participo de shopping, de associação, gente, vocês têm um vendedor aí para me indicar? Claro que não tem, porque se tiver o vendedor, já está dentro da nossa empresa, né? Você tem que formar a pessoa, não tem jeito. É uma coisa de formação. Nem sempre um método dá certo para todo mundo. É formação, é a mistura do mais experiente com o mais novo, é muita tentativa e erro. E gente, depois que você capacita, vem um maior do que você e tira o teu colaborador, também faz parte do processo. Não tem, mas realmente é muito desafiador, porque existe tem muita gente ludibriada com dinheiro fácil, com coisas que realmente na prática podem dar certo por um tempo, mas depois não dão certo. O que dá certo é o trabalho. Com certeza. E também se reinventar, né? Porque eu sei que tem muitas empresas já com muitos anos de estrada, mas que por conta das tecnologias, das novidades, precisavam mesmo se reinventar para poder permanecer no mercado, né? E seguir a onda. Eu sou a prova viva disso, né? Eu tenho uma empresa da família que
está 68 anos no mercado. Pelo nome Sombra, vocês já devem saber qual é a empresa, né? Nós estamos na 3ª geração. Para você ter noção, menos de 0,5% nas empresas no Brasil sobrevive há mais de 10, 15 anos. Imagine há 68 anos. Então, como é que a gente sobreviveu? Não foi só com tradição, foi com reinvenção, foi adaptando o tamanho do nosso negócio a uma nova realidade, foi conversando com o digital, né? E todo dia buscando uma reinvenção. Uma empresa que outrora era uma empresa de fotografia, hoje é uma empresa de moldura e imagem, mas a gente soube reinventar. Mas não é fácil, é um processo muito doloroso, é um processo de muita transformação, mas que se faz necessário, né? Uma coisa é você ser inovador do negócio que começa agora, outra coisa é você se reinventar, se renovar do negócio que já existe. E a importância também de você procurar se reciclar quanto profissional, porque tem muita gente que fala assim, mas eu já estou muitos anos no mercado, eu já sei como é que o negócio aqui funciona, eu não preciso mais disso, não tem nada disso, né? Não tem não, e você tem que se desafiar em áreas que você realmente se acha menos preparado, você tem que se desafiar. Você tem que entender hoje aí, por exemplo, se fala muito da inteligência artificial, a gente tem que conhecer isso, né? Então a gente não pode fugir da capacitação, de se remodelar, de se reinventar e de estudar sempre. Maravilha, estamos recebendo você que ligou o rádio agora em nosso estúdio aqui na Rádio Mirante FM, Rafael Sombra, VP para assuntos de micro e pequenas empresas da ACM, e a gente tem aqui esse papo gostoso falando sobre empreendedorismo. Estamos aqui pensando o seguinte: existem características que a gente pode dizer que fazem parte de quem é um bom empreendedor, como reconhecer desafios e visualizar possibilidades, desenvolver ideias inovadoras, assumir riscos calculados, adaptar-se às mudanças, planejar, organizar, executar atividades e ainda ser persistente e resiliente. Esqueceram de falar aí o corajoso. Tem coragem, essa questão primeiro, a gente não pode confundir você que empreende, né? Vai empreender ou empreende, resiliência com teimosia. Você tem que ser resiliente, você tem que ser persistente. Aí eu já falo de alguns erros meus da minha caminhada, né? A gente às vezes olha os números, olha os resultados, o negócio não tá dando, não tá vingando, você já fez tudo, você já foi muito resiliente, mas não seja teimoso, né? Porque às vezes tem que dar uma virada de chave maior. Mas você falou muito bem as características do empreendedor. E tem muita gente que trabalha nas empresas, que não é da pessoa empresa, mas que também tem esse perfil, né, do intraempreendedor, do endoempreendedor, que é a pessoa que empreende dentro do negócio. E ali também você pode despertar um DNA empreendedor. Então, empreender é tudo isso, né? E uma coisa que eu digo do empreendedor é que vai ter vários desafios durante o dia, várias agonias. Meu avô falava, fundou a empresa, falava assim, cada dia com sua agonia. Então não pode entrar em desespero. Você tem que procurar dormir bem para no outro dia estar resolvendo os problemas, porque tem problema de todas as esferas, são bancos, questão tributária, às vezes tem problemas com a equipe, tecnologia, produto, enfim. Você tem que ressignificar esses problemas e chamar de desafios, não é isso? Pronto, desafio, exatamente. Por exemplo, vou voltar à pandemia. Na pandemia, a gente, claro, foi desesperador, foi triste, mas a gente tinha que fazer alguma coisa ali na necessidade, né? O que a gente fez? Botou um site no ar, ativou o delivery, otimizamos nossas ferramentas, começamos a nos comunicar com os clientes tornamos o WhatsApp uma ferramenta de venda. E daí foi na dor. A gente prendeu na dor naquele momento. Muito bem, a gente vai dar uma rápida pausa para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retoma esse papo bem gostoso, leve e muito relevante aqui com Rafael Sombra na Mirante FM, tá bom? Fica ligado aqui na nossa programação, deixa eu te contar, volta já após o intervalo comercial. Volta com esse papo gostoso, agradável, relevante com Rafael Sombra, que é vice-presidente para assuntos da micro e pequena empresa da ACM. A pauta de hoje é muito importante, ela fala sobre empreendedorismo e como a ACM está trabalhando para gerar e capacitar novos empreendedores aqui no nosso estado. E isso é muito importante porque são com esses recursos gerados por esses negócios que o governo tem as suas atividades, né, efetivadas, realizadas com esses recursos que provém de impostos. Exatamente. Hoje a gente sabe que qualquer esfera estadual, municipal, federal, não tem muitas vagas para o emprego público. Você vê concurso público,
diminuiu muito, quase não tem vaga. Então, a melhor forma que os governos têm, dependendo da esfera, é criar essa ambiência de negócios, né? Criar essa ambiência de negócio justamente para que as empresas possam ter esse fortalecimento para ter mais contratações. Eu escutei a Elô falando aqui da questão dos feriados, né? Eu sou da opinião que, tendo o valor extra para o funcionário, as empresas poderiam trabalhar todos os dias, dependendo do feriado. Claro, tem casos especialíssimos, Natal, tudo bem, Ano Novo, etc., e alguns outros feriados. Mas não sendo isso, né? E o que eu sou a favor? Tem um preço, tem um valor, negócio. Não estou falando de ilegalidade, estou falando da legalidade. Tem um valor, um acordo fechado com os sindicatos, que é assim que são feitos os acordos. O valor é 50, é 100 por dia. Quem tem disponibilidade, quem quer trabalhar com quadro reduzido, mas pagando o dia, teria, ponto. Você, por exemplo, tem um exemplo claro, lá em Fortaleza, bem aqui, tivemos o carnaval. Vocês sabem que a maioria dos dias do carnaval não são feriados, é porque já ficou na cultural. Lá em Fortaleza, todos os dias funcionou e tinha lá na observação, tem que pagar tanto, as lojas não são obrigadas, mas quem quiser, traga uma parte dos seus funcionários e pague a diária, acabou, entendeu? Está resolvido. Isso oportuniza novos empregos, isso oportuniza uma pessoa fazer uma diária, uma série de coisas. Até porque o aluguel não tem desconto do dia. Não tem desconto. A gente tem que pagar aluguel para manter o seu negócio ativo, né? Não tem desconto do dia. Por exemplo, você falou muito bem, todo dia você precisa ter uma sustentação para o seu negócio, entendeu? Então, enquanto a cidade não recebeu São Luís não recebeu milhões de pessoas, eles poderiam consumir. As lojas poderiam estar abertas dentro, repito, de uma formalidade, de um acordo com os sindicatos responsáveis. Muito bem, eu tenho uma pergunta para fazer e ela está relacionada a uma das respostas que você deu na primeira parte, que fala muito sobre esse suporte das pessoas que estão saindo do digital para o físico, mas muita gente também está abandonando o físico e ingressando no negócio digital. Como que a ACM tem colaborado, ajudado para que essas pessoas possam fazer essa mudança? Pois é, a gente tem que entender a realidade de cada negócio, né? Para justamente estar auxiliando. A ACM hoje tem um suporte jurídico, a ACM hoje tem várias diretorias, a gente tem diretoria do Núcleo da Mulher, tem diretoria dos jovens, tem diretoria que trata só da construção civil, nossa diretoria que trata da micro e pequena empresa. Então, para cada tipo de negócio, nós temos uma diretoria para estar assessorando essa pessoa, para estar ajudando esse empreendedor a mudar a chave, a se reinventar, a fazer conexões com outras pessoas que já passaram por aquilo ali, se conectar com fornecedores, gerar negócios. Então, é esse o suporte quanto à associação que a gente precisa dar ao empresário, ao empreendedor. Rafael, tem uma outra realidade que é a seguinte: a gente sabe que grande parte das empresas que estão liderando grandes negócios, não só no nosso estado como no Brasil, são empresas que já têm anos e anos de experiência. E muitas dessas empresas têm pessoas que estão trabalhando lá há 30, 40 anos, mas que um dia precisam dar espaço para uma outra pessoa mais nova, que possa ser da família ou alguém mais preparado e tudo. Como que a associação comercial acompanha essa mudança de faixa etária nestes negócios? Você fala da associação na empresa. Exatamente. Eu sei que é algo muito particular, mas a gente sabe que o comportamento dessa nova geração é algo muito impactante na realidade das empresas. Primeiro, vale destacar que a grande maioria das empresas do Brasil são de gestão familiar, né? E o que as grandes empresas estão procurando hoje, primeiro, é essa capacitação de quem vai assumir os negócios. Existem MBAs, existem graduações, pós-graduações só de gestão familiar. Você quer entrar no negócio? Quer, mas tem um processo de capacitação. Você não pode entrar no negócio de qualquer jeito. E aí, nesse caminho, muitas pessoas dessa nova geração dizem: não, esse negócio aqui não é para mim, não, né? Entende que o negócio não é. O errado dos empresários, dos empreendedores, é quando essas novas gerações, essas pessoas chegam logo no negócio já como se fala, sentando na janelinha, né? Por exemplo, tem marcas de fast food, franquias, que não, grandes marcas mundiais, que para você ser o dono do negócio, você tem que saber até
virar a carne, quantas vezes a carne é virada, não sei o que, tem que conhecer toda a estrutura do processo, né? Tem que primeiro conhecer toda a realidade, até para a pessoa decidir, esse negócio mesmo que eu quero para mim. Que dá valor também, né? Dá valor, Elo. Então suponho que um dia falta lá, a gente sabe como é que é o pequeno negócio. Pessoa faltou no dia, não tem quem chamar, vai a gente mesmo. Então, se a gente não souber fazer, ir pra loja, eu me lembro que quando eu fui diretamente pro chão de loja, eu não sabia nem passar direito um cartão de crédito, fui aprender tudo né? Descendo, atendendo, vendo as dores do cliente. Então, a melhor experiência é chão de loja, é chão de empresa. E Rafael, essa falta de experiência, né, de vivência ali do seu próprio negócio, isso é responsável pelo dado de que muitas empresas estão fechando com menos de 2 anos de funcionamento? Boa, também, né? Por que a maioria das empresas fecham com menos de 2 anos? Primeira coisa, há uma mistura do recurso da empresa com o seu recurso pessoal. Vou dar um exemplo prático. Você tem um mercadinho, aí chega o cara lá, você compra um gás para sua casa, vou pagar aqui o gás, aí pega o cara, tira o dinheiro do caixa, não há um controle. No negócio, a maioria das empresas tem a mortalidade, na verdade, é por questões financeiras. Essa mistura do caixa da empresa com o caixa pessoal, com o seu dinheiro pessoal. Primeira coisa, dentro do negócio, dependendo do tamanho, você vai ter que saber quanto você de fato pode tirar desse negócio. Entendeu? Uma coisa é o que você quer tirar, outra coisa é quanto você pode tirar, quanto o negócio absorve, né? Então é isso, essa questão financeira, essa questão da mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal é um dos principais motivos de quebrar as empresas. Tem algum ranking que você pode falar pra gente? Quais são os setores que no mercado que mais estão em ascensão? Claro. Bom, primeiro mandaram aqui uma mensagem para as meninas que trabalham na minha revenda, dar um abraço para vocês dois, elas estão nos escutando. Um abraço! É a Keila e a Irã, estão escutando lá, e elas trabalham com várias empreendedoras, que revendedoras são empreendedoras de porta a porta, um mercado muito forte. Um abraço para vocês. Segmento cosmético, os segmentos pet, não é só pet shop, já tem uma série de serviços relacionados aos animais, né? Você viu, tem um dado muito interessante, tem uma empresa aí que trabalha no segmento funerário, né? Que hoje se faz mais contrato de animais do que de pessoas, né? Interessante, esse dado é um mercado muito crescente. O segmento da beleza também, quando se fala beleza, hoje se fala muito, não só da questão feminina, mas também das barbearias que cresceram muito, são segmentos que tem muito crescimento, e da área de cosmético, e cosmético tem muita variação, muitas especificidades, né? Então são segmentos que continuam crescendo, continuam muito forte. Maravilha, eu tô agora já aqui preparando aqui aquelas perguntas finais, perguntas dos nossos ouvintes também, e uma das coisas que eles mais questionaram aqui no nosso WhatsApp são com relação às dicas. Quais seriam as 5 dicas? Começaram com 3, eu perguntei aqui 3, tá bom? Não, mais. Quais seriam as 5 dicas que você poderia dar para quem está começando a empreender neste momento aqui no nosso estado? Bom, primeiro eu não posso deixar de destacar aqui, pessoal, a gente falou muito das esferas, né? Como não atrapalhar, como ajudar. Então, queria fazer um apelo que a gente já vem trabalhando muito ao nosso prefeito da cidade de São Luís, o Eduardo Braide, que tem colaborado bastante, recebeu até o prêmio São Luís de Cidade Empreendedora. Eduardo, que você veja com muito carinho, Braide, a questão da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é uma lei federal, né, que propicia que as empresas consideradas de baixo risco, né, não passe tantas burocracias, né, que, por exemplo, questão de alvarás, né, vão ser empresas que vão ser dispensadas de tirar o seu alvará anualmente. Então isso tudo já ajuda as empresas, né, já faz com que elas busquem mais a formalização, tá? Então faço esse apelo ao nosso prefeito Eduardo Braide, que São Luís é uma das poucas, falta só São Luís e Goiânia assinar essa lei. Eu tenho certeza que o Braide esse ano vai assinar e vai ajudar os empreendedores. Vai se sensibilizar. Com certeza. Bom, vamos falar das dicas. Estudar bem o mercado,
não agir por emoção, ser muito realista, conversar com muitas pessoas, entender. Se você, por exemplo, quer botar uma franquia, não acha que é um negócio fácil também. Ah, botou, é fácil, tudo bem. Não, franquia, conversa com os outros franqueados, conversa com a franqueadora, entenda, pesquisa na internet, entenda como é o comportamento daquele negócio, da franquia em regiões mais próximas da sua, né? Faça muita experiência de campo, visite o local que você quer botar o seu negócio em diferentes horários, faça contagem e veja se há a real necessidade. Não é só o que você gosta, é o que vai atender o mercado. Mais uma pergunta, Elô? Estou satisfeitíssima, muitas dicas anotadas. Eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, é uma curiosidade. Existem muitas pessoas que têm mentes empreendedoras, criam ideias incríveis, mas não têm aquilo que é o mais importante, que é o capital. O capital inicial para começar o negócio. Como que muitas pessoas podem procurar uma ajuda? Ela tem uma ideia fantástica, mas está faltando aquele investimento, aquela pessoa que vai acreditar naquela ideia. Como que a associação comercial hoje pode ajudar nesse processo? Pronto, na nossa pesquisa também apareceu isso, a questão do acesso ao crédito, né, que as empresas, que essa pessoa que quer começar não consegue ter. Então nós temos hoje uma série de investimentos, não só de bancos, de cooperativas, do próprio estado, do próprio município, que existem e voltam, porque as pessoas não têm conhecimento, não sabem apresentar um projeto, não sabem apresentar sua ideia. Então a gente não quer bater só dizer que existe, a gente quer bater no pilar da educação, de capacitar essas pessoas a chegarem a esses créditos, né? Não é só dizer que tem um crédito, é ensinar como a pessoa dá entrada no projeto. É isso que se fala, que se chama pitch. Exato, fazer um pitch de negócio. Não é assim, você precisa fazer. A gente tem que bater no pilar fortemente da capacitação empreendedora para esses créditos não voltarem, para ir para a mão das pessoas que têm tanto potencial, tanta capacidade de empreender em nosso país. É verdade que muitas vezes tem crédito, mas não tem projeto? A maioria é assim. Por exemplo, tem vários exemplos de que tem um recurso, a pessoa não sabe apresentar o projeto, ou é mal divulgado também, e aí o dinheiro volta. E a pessoa acha que nunca tem o recurso. E às vezes quem tem negócio, quer fazer uma captação de recurso, não consegue porque não teve uma organização financeira para pegar um dinheiro no mercado. Ou um suporte profissional adequado, né, para isso, né? Adequado, exatamente. Maravilha. Eu tô assim muito feliz porque esse assunto é muito relevante. Tenho certeza que temos aqui milhares de pessoas que estão acompanhando cada detalhe dessa entrevista e já vão sair com um outro olhar, com uma perspectiva diferente, porque se você seguir o ritual, os caminhos certos, já vai diminuir aí grande parte das suas dificuldades para você empreender. Muito obrigado, né? Agradecer a vocês pela oportunidade. Caso vocês queiram falar com a Associação Comercial do Maranhão, é só entrar no Instagram da ACMMA, Associação Comercial do Maranhão, ou em contato aqui com o nosso WhatsApp institucional, que é o 98882-8382. Oi? Mais perto? Isso, vamos lá, para pegar o telefone direito. Que é o 98882-8382, é o WhatsApp institucional da Associação Comercial. E se quiser me procurar pelo Instagram, facinho, @Rafael Sombra, eu tô sempre à disposição. Nilo, Elô, só chamar aqui que a gente é praticamente vizinho. Tá vendo aí, Elô? Tá vendo? Só chamar. A gente vai chamar de novo. Estou à disposição. Com certeza. Não só a mim, mas qualquer área. A nossa diretoria tem diretores de várias áreas. Que você precisar da Associação Comercial do Maranhão, nós estamos aqui à disposição para esclarecer, para trabalhar, para ajudar a sociedade em qualquer assunto. Então, Rafael, estenda aí os nossos agradecimentos a toda a sua equipe e o Grupo Mirante. A gente tem aqui uma responsabilidade muito grande com relação a tudo que possa enriquecer o nosso estado. E a ajuda da Associação Comercial, ela é muito importante nesse processo. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito bem, conversamos aqui com o Rafael Sombra, falando sobre empreendedorismo, cara de uma boa energia, deu dicas maravilhosas, esmiuçou aqui detalhes que vão ajudar você a empreender. E se você já tem um negócio que está prosperando, meu amigo, levante as mãos pro céu, agradeça a Deus, continue, né, fazendo bem feito, que a gente tem a certeza absoluta que vai estar sempre abençoado aí o seu negócio. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com mais Deixa Eu Te Contar.